Por que uma torre eólica de quase 100 metros de altura e mais de 30 andares consegue suportar as enormes forças inerciais geradas pelas lâminas de dezenas de metros de comprimento, sem desabar, após assistir ao processo de construção da fundação? Você vai admirar a solidez desta base padrão. Primeiro, a escavação é feita no local escolhido. Ao mesmo tempo, são abertas valas ao lado para instalar cabos e tubulações, uma extremidade conectada à escavação, e a outra se estende até o transformador. Escava-se um buraco redondo de cerca de 3 metros de profundidade e mais de 10 metros de largura. Depois, a superfície do fundo é nivelada e compactada com um rolo compactador. E sobre o solo compactado é colocada uma camada de concreto que precisa endurecer antes que a estrutura de aço seja montada. Primeiro, é instalado um suporte de aço de 3 metros de altura no centro do círculo. Essa base conecta e posiciona o tubo da torre superior e é composta por uma estrutura de anel interno e externo, com placas superiores e inferiores. As placas possuem furos roscados para conectar as barras de aço. Os trabalhadores posicionam essas placas ao redor da base para apoiar as barras de aço em seguida. Barras de aço são dispostas em círculos concêntricos ao longo das placas e conectadas com barras de aço semelhantes para formar uma estrutura interna e externa com roscas que se conectam aos suportes de anel. As barras de aço são fixadas e mais barras são adicionadas para reforçar a estrutura, com um padrão denso em cada junção de barras de aço. Os trabalhadores usam fios de ferro para amarrar. Tudo isso é apenas o início. A camada superior da estrutura de aço ainda precisa ser instalada com barras de aço, conectadas aos suportes internos e estendidas para fora, formando mais camadas de barras de aço ao redor. A cada camada é fixada com uma estrutura de aço circular ao redor. Cada junção é reforçada com fios de ferro. E essa instalação é um grande projeto. Depois vem a concretagem. Preencher uma base tão grande requer centenas de metros cúbicos de concreto. Então os trabalhadores devem trabalhar dia e noite para concluir a concretagem após a conclusão. A cura do concreto dura 7 dias. Após isso é necessário remover as formas, cortar as partes sobrantes e usar uma furadeira para criar furos de alguns metros de profundidade e injetar resina composta em cada buraco. Depois de fixar as barras de ancoragem que penetram profundamente nas rochas, a base é solidamente ancorada com porcas que conectam o tubo da torre e os parafusos internos são usados na montagem do corpo da torre, depois que o concreto está completamente curado. E após 28 dias, a parte do solo pode ser refeito e finalmente a superfície é compactada com um rolo compactador. Então começa a instalação da turbina eólica. A parte mais difícil é o transporte das lâminas de dezenas de metros de comprimento, que exige caminhões especializados e habilidades de condução avançadas. A montagem da turbina eólica envolve levantar e instalar o corpo da torre em 3 partes, com pelo menos 2 grandes gruas, e muitos trabalhadores ajudando a levantar e alinhar as peças com os parafusos da base. Depois a instalação da segunda seção da torre, que é mais complicada, é feita por 3 trabalhadores que entram na torre e sobem pelas escadas internas para fixar e conectar as partes. A terceira seção é levantada e fixada, completando a instalação da torre. Em seguida, a cabine do gerador de mais de 20 toneladas é instalada com turbina, caixa de câmbio e sistema de controle de freio. Os trabalhadores ajustam a instalação com cordas e o operador da grua no chão depende completamente das instruções dos trabalhadores na torre, usando rádio de comunicação. Em seguida, é realizada a instalação do cubo da turbina, que, embora seja giratório, também precisa ser ajustado ao ângulo correto para instalação. A parte mais difícil são as lâminas, devido ao seu comprimento. Qualquer pequeno movimento pode causar grandes oscilações. Os trabalhadores controlam o ângulo das lâminas em 4 direções para garantir uma elevação estável durante a instalação. O vento é o maior perigo se a velocidade do vento ultrapassar 8 metros por segundo. A grua pode se tornar instável após a instalação da primeira lâmina. Os trabalhadores ativam o cubo para ajustar a segunda lâmina na posição ideal. Com a instalação da terceira lâmina concluída, a montagem da turbina eólica de mais de 10 milhões está completa.